Bom dia, igreja mais que vencedora. Bom dia, a igreja, a noiva do Senhor. Essa noiva que é ataviada de branco, que o Senhor chamou à existência para adorá-lo. Essa noiva que o adora em espírito e verdade. Essa noiva que não vê nenhum obstáculo para estar na casa do Pai, glorificando e exaltando o nome dele. Porque a voz de Deus ecoa nos nossos ouvidos e no nosso coração, e o nosso espírito atende a voz de Deus e se dobra diante dele com adoração. Então, a esse Deus que proclama o teu poder, que proclama a sua salvação, a igreja bendita que ele chamou à existência, a ele honra, glória, poder e majestade. Amém? Aplauda o teu Deus, que ele é fiel a cada um daqueles que o amam. Amém? O tema do nosso culto hoje é a voz de Deus na tempestade. Salmos 29:4 diz: a voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. Senhor, louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos, ó Deus, que neste dia que se chama hoje, a tua presença entre nós, Senhor, expressa a tua voz em nossos corações. Alimenta o nosso espírito, Senhor, para que possamos sair daqui com uma fé inabalável e na certeza de que o Senhor está no cumprimento e no controle de todas as coisas. A tua igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. A voz de Deus é tão poderosa que por meio dela ele criou o universo. Veja que o universo, quem pode ter criado o universo? Somente Deus. Então esse Criador, a voz dele é tão poderosa, que todos têm que ouvir e se render à voz dele. Seja qual for a circunstância, o homem, a natureza, responde à voz de Deus. Então ele chamou à existência as coisas que não existiam. Deus faz ouvir sua voz aonde? Através de quê? Através das obras da criação, dos lampejos da consciência, das verdades que emanam das Escrituras, mas faz ouvir sua voz poderosa, sobretudo por intermédio do seu Filho bendito, que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz: tudo o que pedires em meu nome, crendo, acontecerá. Não é? Então a voz de Deus, ela é poderosa. E quem poderá ir contra a voz de Deus? Porque nós, os eleitos do Senhor, quando mortos em pecados e delitos, Deus nos chamou. Porque nós não tínhamos condições alguma, estando mortos, de obedecer a Deus, de querer ser salvo ou não. Pois a voz dele nos chamou, abriu o nosso entendimento, e hoje nós estamos aqui, cultuando esse Deus da vida. Amém? Então Deus chama a existência, ele despede fogo, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano. Quando Deus faz ouvir a sua voz, o universo inteiro se dobra a essa poderosa manifestação. Deus falou e tudo veio a existir. Ele criou tudo pela palavra do seu poder. Então não tem como duvidar desse Deus. Ele vai à frente, ele abre caminho, ele para a tempestade, ele para a fúria das águas,
Ele coloca um novo e vivo caminho diante de nós, Ele nos envia socorro, Ele brada com a voz dele e tudo acontece. Então, quando o Deus da glória troveja, os céus e a terra fazem o quê? Se curvam. Então, diante dessa voz, reis, vassalos, chefes, servos, grandes, pequenos, se rendem. Pois ela é uma voz o quê? Majestosa. Ela é irresistível. E quem é um homem para dizer que pode resistir à voz de Deus? Não pode. Não aguenta, não suporta quando a voz dele irresistível nos chama à existência. Então a voz do Senhor é tão vigorosa que até mesmo os vastos e silenciosos desertos tremem ao ouvi-la. Então nós podemos estar em um deserto, estamos clamando, e não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas Deus está no comando, Ele está no controle. Então lute pela fé. Não volte, não retroceda aquilo que você já confessou, que a tua fé em Cristo, neste Cristo inabalável, neste Cristo que te comprou, neste sangue que foi vertido na cruz, porque o sangue dele gritou no nosso favor. A voz de Deus, ela é poderosa e irresistível. Quando a voz de Deus ribomba das alturas, as corças dão cria no campo, os bosques são desnudados e no seu templo tudo diz glória. Glória. Até mesmo os dilúvios são precedidos pelo Senhor. Ele é a força do seu povo, a quem ele abençoa em paz. Irmãos, seja qual for a tribulação, a angústia, o momento, ele dá força ao seu povo e ele nos abençoa em paz. Então, que esta paz inunde o teu coração, a tua mente e o teu espírito, na certeza inabalável que ele faz, que ele é tremendo, que a voz dele ele faz ribombar, que seus inimigos batem em retirada, e grande é a força do nosso Deus. Grande é esse Deus, a voz dele é inconfundível e irresistível. Você pode acreditar nisso? Pode. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoa em paz, com o teu coração em paz. Tenha certeza desse Deus maravilhoso que não cochila, não dorme. Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem nas profundezas do mar, ainda assim, o Senhor será o nosso refúgio. A sua voz trará paz ao nosso coração. Nós temos que ter paz no nosso coração. Essa paz diz que você confia nele e que tudo caminhará assim, na certeza de que Deus está no comando. A voz de Deus se faz ouvir também em nossa consciência. Sabe quando fazemos alguma coisa, não é? A consciência, ela é um tribunal interior de acusação e de defesa. E Deus colocou em nós a noção certa do que é certo, do que é errado. Então nós temos uma consciência e Deus fala através da nossa consciência. Ele fala para que você retroceda naquilo que falou errado, para que você volte atrás,
para que você peça perdão, para que você fale, opa, isso não está certo, não está de acordo com a voz de Deus, com essa voz aqui, não é? Então, sempre que praticamos o pecado, uma luz vermelha acende no nosso interior. Embora o pecado tenha afetado diretamente essa noção, a ponto de uma pessoa ter uma má consciência, ou mesmo uma consciência cauterizada, ainda podemos ouvir a voz de Deus através da consciência. Porque nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado. E muitos que têm a mente cauterizada, quando Deus quer, ele vai lá falar com ele. Ah, vai. O poder dele é ilimitado. E o amor que ele tem por sua vida não tem largura, não tem profundidade, não tem comprimento. Ele é um amor inesgotável, imensurável. Ele te amou com amor perfeito. Então, quem é que está te acusando ou está te perseguindo? O que é que você está triste? O que é que você está ansioso? Coloca na mão de Deus. Porque quando a voz dele ribombar, céus e terra vão se curvar. Reis, pequenos, grandes, se curvam diante dessa voz. Ele é um Deus de poder ilimitado. Então a voz de Deus está clara nas Escrituras. A palavra de Deus é a vontade expressa de Deus para a nossa vida. Então qual é a vontade de Deus expressa para a nossa vida? A palavra dele. A palavra dele. E aqueles que andam na sua palavra conhecem a vontade do Senhor, não é? Então, quando lemos e interpretamos corretamente a palavra, ouvimos a própria voz de Deus. Como assim, pastora? Assim, Hebreus 11, 2a. Porquanto foi mediante a fé. Então, é pela fé que você ouve a voz de Deus. Ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. É por Jesus que ele tem nos falado. Salmo 27, 10 fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, quando você passar pelo vale da sombra da morte, saiba que o divino pastor, ele descerá a esse vale com você. Você não vai passar sozinho para ser o seu refúgio. Então, quem é o seu refúgio no vale da sombra da morte? Jesus. O Senhor. Você não vai passar sozinho, ele vai estar juntinho com você e você vai vencer tudo. E por mais amargas que sejam as circunstâncias, por mais avassaladoras que sejam os seus sentimentos, porque provas, dificuldades, ansiedades, mexe com nossos sentimentos. Então, por mais avassaladores que sejam esses sentimentos e por mais cruéis que sejam as pessoas à sua volta, porque nós, nesse momento de muita prova, praticamente, aqueles que vocês acham que é seus amigos, fogem. Então, somente os que são de Deus ficam com você. Os filhos. Então, as pessoas são cruéis. E no momento que você está passando por momentos difíceis, elas se tornam mais cruéis.
Saiba que Deus está com você. Ele prometeu estar com você. Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Ontem eu ouvi um pastor falar comigo. Você crê? Você crê nisso? Eu creio. Você crê que Deus está no comando? Eu falei, creio. Você crê mesmo de verdade? Você não duvida? Eu não. Não duvide disso. Porque Deus está conosco até a consumação do século. Mateus 28, 20 fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Viu? Há um processo. Ensinando a obedecer o quê? Tudo que tenho vos ordenado. Então nós temos que obedecer, né? E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Estará ou não estará? Sabe? Existe um protocolo. Não é de qualquer maneira. O amor de Deus por nós é eterno, santificador e sacrificial. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. Haveria ele de te abandonar agora no meio da prova? Do ruído da tempestade? De maneira alguma. De maneira alguma. Se ele diz que estará conosco permanentemente até a consumação do século, ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigo da cruz dele. Então o seu amor é mais alto que as nuvens mais profundas, que as regiões abissais do oceano. Irmãos, compare o amor de Deus com todas essas coisas. Ainda é maior que tudo isso. Então não duvide no teu coração. O que você tem agora no momento? Crer ou crer. Duvidar jamais. Crer ou crer. Amém? Então, mesmo que você tenha vivenciado a dor de ser abandonado pelos seus pais, saiba que o Senhor jamais vai desamparar vocês. Jamais. Se existe alguém aqui que foi abandonado pelos pais, saiba que Deus nunca te abandonou e jamais vai te abandonar. O Senhor está com você sempre. Ele cerca você pela frente e na retaguarda. Estende debaixo de você os seus braços e sobre a sua vida põe a sua mão. Salmo 35 diz assim, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Mas ainda que ao anoitecer venha, e o choro, a alegria vem pela manhã. Deus transforma vales em mananciais, remove cinza e nos cobre com veste de louvor, tira o nevoeiro denso e estende diante de nós uma esteira de luz. E nós temos que alimentar o nosso espírito com isso. Então, apaga as nossas transgressões e nos mostra o seu favor. Ainda que afundemos como Pedro na hora da prova, mesmo assim, ele estende a sua mão graciosa para nos puxar das profundezas. Mesmo assim. Então, ele corre ao nosso encontro para nos abraçar e ainda nos dá o beijo do perdão.
O choro não dura para sempre. Será estancado. As lágrimas secarão para sempre, mas a nossa alegria será eterna. O nosso riso nunca será apagado, porque o Senhor transforma nossas noites escuras em manhãs cheias de luz. Tenha esperança. Cultive essa esperança no teu coração e na tua mente. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Cultive a esperança, porque Ele não nos abandona. Nós choramos nesta terra, mas logo a seguir vem a alegria. Mas chegará o grande dia que nós não choraremos mais. A alegria já está a caminho, irmãos. A alegria já está a caminho. Então, não desanime. O que a ti te concerne, o Senhor levará a bom termo. A voz do Senhor, ela estremece o mundo e o universo. Toda a terra obedece à voz do Criador. Não fique triste nem te desanime. Sabe, a alegria está a caminho. Chegará o dia em que o choro será página virada. Chegará o dia em que o choro será uma página virada em nossas vidas. Então, quando esse dia chegar, será um dia memorável. Enquanto estivermos aqui, nós estamos aguardando a nossa entrada na Cidade Santa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós choraremos, mas teremos livramento e louvaremos o nome do Senhor. Ele está conosco, a alegria está a caminho. O favor dele está na nossa vida. Ele é poderoso para te guardar, para te proteger. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Esta obra é do Senhor, a tua vida é dele. Tenha esperança, não tire os teus olhos do alto, da onde te vem o socorro. Ele chegará, ele já está vindo e vai fazer tremer a terra e o universo com a voz dele. Ele parou o sol e a lua por causa de um homem. Ele parou o sol e a lua. E Josué batalhou e venceu a guerra. Não te desanimes, porque Moisés, o braço dele ia caindo. Então Josué ia perdendo a guerra. E aí levantaram os braços de Moisés. E Josué começou a vencer. Sabe o que isso significa? Não desanime em oração, porque quando você desanima, não faça como alguns já me falaram. A gente já orou, então não precisa mais orar. Faz isso não, irmãos. Faça isso não. Porque, sabe aquela passagem da viúva e batendo na porta de um juiz iníquo, importunando o juiz para julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz iníquo falou, quer saber? Vou julgar logo a causa desta mulher que me importuna, porque eu já estou cansado de ser importunado por ela. Não haveria Deus de fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite? Não haveria? Por acaso o que nós pregamos aqui é fábula? É mentira? Deus, por acaso, é um rio de águas ilusórias? Ele não existe? Ele é o Senhor. Ele é o Rei da Glória. E ele julga a nossa causa. Sendo um juiz mau, atendeu a causa daquela viúva.
quem dirá o nosso Pai que está nos céus, aquele que nos chamou à existência, não para nos deixar à deriva, mas para nos dar a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória dele e de mais homem nenhum, para a glória de Deus e de mais ninguém, em nome de Jesus, amém? Amém? Então, glória a Deus, aleluia, glórias ao teu nome. Quando entrarmos na cidade santa, na casa do Pai, na bem-aventurança eterna, porque você é um bem-aventurado, porque você não vê, mas você crê. Então, quando entrarmos nesta bem-aventurança eterna, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E o que são as primeiras coisas? Essa vida. Apocalipse 21, 3 e 4 diz: E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles. E será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Irmãos, não se desanime. O nosso Deus é Deus de poder, é Deus de glória, é Deus de majestade. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ele não só nega a oração, ele nunca vai te deixar à deriva. Ele te deu vida e vida com abundância. Cultive a tua vida com o Criador. Louve a Ele, mesmo na tempestade, mesmo nas dores. Faça esse esforço, porque Ele estará te treinando para um recomeço, para uma vida de vitória. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do nome dEle. Vive o Senhor, reina o Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, sua palavra foi pregada, exaltado o teu nome, Jesus. Glorificado o teu nome nos corações, nas vidas, Senhor, que hoje estão aqui, Pai. Pai, glorificando o teu nome, tributando glórias a Deus, se colocando, Pai, em reverência de teu nome glorioso. Santo é o teu nome, glorificado é o teu nome. Senhor, esteja conosco. Venha, Pai, venha ao nosso socorro. Venha, ó Deus, venha, Senhor. Pai, glorifica o teu nome, Pai. Pai, na vida de todos nós, faça-se a tua presença entre nós, porque nós ansiamos pela tua presença. Glorificamos e exaltamos o teu nome e te bendizemos, Senhor, e te louvamos, Pai, e te agradecemos por todos os teus poderosos feitos, porque até aqui nos ajudou, Senhor, e ajudará sempre, todos os dias, em o nome de Jesus. Guarda a nossa saída, nosso retorno para o nosso lar. Abençoa a nossa nova semana, Senhor. Essa nova semana, Senhor, que serão sim, Senhor, semana, Pai, de muitos desafios, mas que o Senhor está conosco, nos dando livramento, no nome santo de Jesus, e o teu nome sendo glorificado, para que todos os povos da terra saibam que tu és o Senhor, tu és o Rei da glória, o Deus do sobrenatural.
E a igreja diga amém, amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. E a igreja que ouve a voz de Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.